A partir de agora, a Start apresenta Agro na Start, com Larissa Schaefer. Bom, quando a gente fala de suinocultura, né, Larissa, a gente tem observado uma evolução muito grande. Claro que os outros setores também, a avicultura, a bovinocultura, também tiveram um avanço bastante importante, tanto no Brasil quanto no mundo. Mas quando nós falamos na suinocultura, hoje a suinocultura é um dos principais pilares do agronegócio brasileiro, onde que o Brasil é um dos principais players desse negócio, tanto pela produção em quantidade, quanto também em qualidade dos animais. Uma coisa muito interessante, quando nós pensamos na suinocultura, antigamente tinha-se uma visão, né, daquele suíno que, na verdade, o pessoal chamava de porco, né? Mas com o passar do tempo, essa visão acabou mudando, e também os costumes. Antigamente, nós trabalhávamos muito com raças de suínos tipo banha, que eram as raças que tinham uma grande aptidão para produzir gordura. Isso, então, a raça Duroc já teve uma seleção bastante grande nela, e hoje nós temos suínos da raça Duroc, que tem elevados índices zootécnicos. Quando a gente fala índices zootécnicos, nós estamos falando em conversão alimentar, ganho de peso e também uma excelente qualidade de carne. Mas essas raças de antigamente eram selecionadas, então, para ter grande quantidade de gordura, principalmente pelo fato da necessidade de ter essa banha para acondicionar e guardar os produtos cárneos, que não se tinha-se dificuldade de ter energia elétrica em cidades do interior, em propriedades do interior. Só que acabou tendo uma mudança nos costumes da população, nos gostos, aonde que ocorreu, então, essa transição de mudar esse suíno do tipo banha, que era um suíno que tinha baixos índices zootécnicos, para um suíno moderno que nós temos hoje. Que são esses suínos, essas raças, melhor dizendo, linhagens. Hoje em dia, na suinocultura, a gente não fala mais muito raças, porque a gente trabalha mais com linhagens de animais, aonde que nós temos, então, animais com uma performance excepcional, aonde que os animais eles têm uma grande quantidade de carne quando comparada com a gordura. Mas daí nós temos também alguns pontos negativos associados com isso. Por exemplo, se nós vamos para o interior, nós fizemos esses tempos uma entrevista em Vila Maria, com a família do Turra. Inclusive, ontem era aniversário dele. Oh, parabéns. E uma coisa interessante é tu perguntar para eles se eles gostariam de fazer algum produto, algum embutido, uma carne desses suínos comerciais que a gente tem hoje. Eles dizem que não, que eles preferem aquele porco preto. Eles ainda se referem àquele suíno de antigamente como sendo o suíno... Tem bastante diferença, né, de sabor na carne. Exato, tem principalmente por causa da gordura que está na carne, que acaba conferindo um sabor melhor. Então, teve essas mudanças nos costumes, e essa foi uma grande vantagem, porque nós conseguimos, então, produzir animais com uma eficiência produtiva maior. Consequentemente, o nosso custo de produção desses suínos comerciais, ele é muito inferior quando comparado com o custo de produção desses suínos que não foram selecionados para a produtividade.
tanto que o período de permanência dos animais localmente adaptados, vamos falar raça Moura, raça Piau, esse porco preto, que se chama também, né? Do pelo duro. Que do pelo duro. O período de permanência nele da propriedade é maior, porque é um suíno que vai estar ganhando menor quantidade de peso diariamente, quando comparado com o suíno desses comerciais. Então, o processo da seleção genética, aliado com as informações adquiridas, com as necessidades nutricionais, com as condições de bem-estar, todas as necessidades que foram se aprendendo em relação ao manejo desses animais, faz com que hoje nós tenhamos suínos com uma alta prolificidade e, dessa mesma forma, animais que sejam extremamente eficientes. E quando a gente fala em alta prolificidade, até nós estávamos comentando anteriormente, né? Um caso raro que aconteceu no ano passado, se eu não me engano, foi em março de 2023, aqui em Santa Catarina, na cidade de Faxinal, onde que uma fêmea da propriedade conseguiu bater os recordes de parir 41 leitões em uma gestação. Claro que o parto levou aproximadamente 5 horas, né? Foi um parto bastante demorado. E isso acaba gerando algumas dificuldades, né? Porque geralmente as fêmeas suínas, uma das características a qual elas são selecionadas, as matrizes, é pelo número de tetas. E a gente sabe que esse é um dos grandes limitantes. Então a gente seleciona fêmeas que têm em torno de 14 e 16 tetas. E daí como é que faz quando uma tem 41 filhotes e as duas tetas? Esse é um dos grandes desafios que nós temos hoje em dia, porque o processo da seleção genética desses animais, o conhecimento nutricional fez com que a gente consiga ter números excepcionais de leitões, produzir fêmeas hiperprolíficas. E o que acontece? Quando o leitão nasce, ele vai e escolhe a sua teta. E aquela é a teta que ele vai mamar durante todo o seu período que a fêmea vai estar amamentando. Que hoje em dia, aqui no Brasil, se trabalha em torno de 28 dias. Então, por 28 dias, aquele leitão vai ter aquela sua teta. E eles não trocam de teta. Olha só. Então, e o que acontece quando a gente tem um número muito maior de leitões e não se tem tetas? Então, a gente faz um processo que se chama de cross-fostering. E o que é? A gente acaba fazendo um enxerto desses leitões em fêmeas que tiveram menores leitegadas. Desta forma, nós conseguimos ter um balanceamento das leitegadas nas propriedades. E esse processo e essa fêmea, por sinal, ela foi inseminada, então foi um processo, uma biotecnologia, que foi aplicada na reprodução dessa fêmea. E só por curiosidade, hoje na suinocultura brasileira, mais de 95% das fêmeas suínas no Brasil se reproduzem através da inseminação artificial. Isso é um sucesso, porque a inseminação artificial é um dos principais pilares associados com o melhoramento genético animal. Porque nós conseguimos produzir uma dose de sêmen de qualidade em centrais de produção de sêmen, nas CPS, sêmen suíno, de alta qualidade, de animais de alto valor genético. Então, com isso, nós conseguimos melhorar demais a genética dos indivíduos e ter esses sucessos reprodutivos. Então, eu brinco, né, que a carne que nós estamos nos alimentando, a qualidade da carne, vai desde
do sêmen dos animais. Um trabalho que nós fizemos em parceria com a Universidade de São Paulo, com a USP, parceria com o professor Adroaldo Zanella, em Pirassununga, nós avaliamos o efeito, o condicionamento de bem-estar nos cachaços e o efeito desse acondicionamento de bem-estar nos cachaços no desenvolvimento dos leitões. Então, o que a gente fez? Nós tínhamos machos, cachaços, aonde que os machos, antes do período da coleta de sêmen por monta natural, por monta em manequim, com mão enluvada, eles foram escovados com uma vassoura para promover um bem-estar, um conforto para eles, e machos que não tiveram esse mesmo tratamento, que ficaram presos nas gaiolas deles, sem contato com ninguém. E uma coisa interessantíssima foi que foi o primeiro trabalho que conseguiu comprovar que dando um efeito, uma qualidade, um bem-estar para o macho, nós conseguimos transferir todas essas alterações genéticas, chamam as alterações epigenéticas, ou seja, transgeneracionais, para a progenia. Então, consequentemente, os leitões, filhos desses machos que tiveram um melhor acondicionamento, eles tiveram um melhor desempenho zootécnico. Eram animais que eram menos estressados, que conseguiam copular melhor aos desafios do dia a dia. Então aliviar o estresse já dá uma melhorada na genética. Melhora o desempenho dos animais. Isso. E uma coisa muito interessante, que isso são efeitos epigenéticos. Tu não está alterando a genética do animal. Sim. Mas sim tu está causando a metilação em algum gene que está diretamente relacionado com a produtividade e o desempenho daqueles animais. Isso é só a gente comparar no nosso dia a dia, né? Se a gente comeu bem, dormiu bem, se alimentou bem, tá bem disposto, menos estressado, a gente faz tudo melhor. Sim. Então, nos animais, provavelmente é a mesma... Exato, mas eu falo que isso foi uma quebra de paradigma. Porque, antigamente, o pessoal acreditava, na verdade acontecia, mas acreditava que somente o efeito materno poderia dar esse acondicionamento, essas alterações epigenéticas. Então, porque a mãe gestava, porque a mãe tinha todo o processo, tinha o embrião dentro dela, o feto, o desenvolvimento da criança ou do leitão. E o que acontece? Com esse trabalho, nós vimos que, na verdade, o macho, além de contribuir com 50% da genética do indivíduo, contribui também com características que poderão influenciar diretamente o desempenho do animal. Toda essa parte, em vez de ser algo transgeneracional, algo que está sendo carreado diretamente. Então, mostrando que o efeito epigenético dos machos pode ser visto diretamente já na progenia que tá nascendo. Perfeito. Até eu queria aproveitar e convidar quem está ouvindo a gente, se tiver alguma dúvida, pode mandar no WhatsApp aqui da rádio, que é o 54-98143-6501. Repetindo, 98143-6501. E aproveitando, então, a gente fala muito em seleção genética, em aumento de produção, aumento de peso dos animais, diminuir tempo dessa produção para comer quanto antes, né? Que nem a das aves, né? Mas muito se fala e se especula em coisas fake news, digamos assim, que é o tal dos hormônios. Porque essa galinha só é tão grande porque tem hormônio. Eu queria que a Carol, como médica veterinária, falasse um pouquinho sobre isso, né? Como você trabalha na inspetoria, né? Que cuida dessas questões de qualquer problema que tiver na área, principalmente dos aguils, que é onde você trabalha. Como é que você vê isso? Tem como alguém fazer uma manipulação dessa, por exemplo? Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes. Na realidade, a melhor teoria, no caso das aves, ela vem lá de 1950. Essa aptidão hoje da ave colocar mais peso num processo mais rápido, num período menor de tempo, é uma influência de características de seleção genética, né? Então, não há como produzir hormônios sem que a fiscalização seja federal, estadual ou até mesmo municipal,
não venha a criar um auto de infração no criador, né? Essas aves, elas passam por um processo diferenciado, elas são fiscalizadas, há análises para isso, para ver se esses animais estão sofrendo alguma alteração exógena, não endógena. Sim. Então, se está sendo introduzido alguma coisa na alimentação, tudo isso é muito controlado, muito fiscalizado. Então, não há introdução de hormônios. É uma questão de tratamento por aumento de luz no período de crescimento, uma ração de melhor qualidade, com nutrientes mais específicos para o desenvolvimento dessas aves, além da seleção genética. Raças já vem vindo sendo desenvolvidas lá desde 1950 e vem aumentando, então, esse desenvolvimento mais precoce das aves, né? Hoje tem abatedouros frigoríficos que focam em aves de menor peso, outros focam em aves tipo Fiesta, né? Que é as aves que só passam de 4 quilos. Então, tudo isso também é direcionado. Então, desde do pintinho, a gente já faz a seleção para ver que direção vai se tomar a produção. Até porque tem essa pressa de produzir mais, até Sim, pelo aumento populacional, né? A demanda exige essa aceleração, né? A demanda de aves é grande, a produção tem que acompanhar, né? E até pensando nesse melhoramento genético, né? Tem uma raça que é a que você trabalha de gado, que é o Wagyu, né? Sim. E se fala muito no marmoreio, porque é uma carne com marmoreio maior, que tem um sabor divino, que também tem um custo maior. Isso. E o pessoal fala muito que vê, até na internet, aparece nas redes sociais, dão cerveja pro gado japonês, né? Ou fazem massagem. Como é que é esse cenário na vida real? Na agroindústria brasileira, isso foge desses padrões. Há muitos mitos a respeito disso. Você pode colocar melhor essa parte histórica do Wagyu. Então, conta a lenda, aquela legítima conta que sim. Tem alguns estudos, artigos que falam a respeito, tem. E a introdução de cerveja, a introdução de massagem, por questões fisiológicas, né? Mas não é a cerveja que a gente ingere. São resíduos de indústria que eram introduzidos para melhorar a digestibilidade, mas eram animais confinados de forma diferente do que no Brasil. A questão da massagem para melhorar a circulação, mas isso foge da nossa realidade. Os animais confinados aqui no Brasil são tratados com um balanceamento rígido e bem controlado para ele sim desenvolver num período mais rápido do que o nosso animal aqui no Rio Grande do Sul, praticamente criado a campo. Então, há diferenças de criadores, há diferença do que tu busca, né? Então, se tu quer produzir um animal com 18 aí vai confinar, vai dar uma alimentação mais concentrada, tem que ter outros cuidados, né? Outros parâmetros. O Rio Grande do Sul a gente foca em animais com uma mais a campo, acabamento no confinamento. Não que não vá ter um marmoreio bom, vai ter um marmoreio médio, uma carne de excelente qualidade, com excelente paladar, comercialmente muito, muito boa e com boa aceitação. Então, hoje temos hoje no Brasil, em torno de 70 criadores. Todos esses criadores, eles estão devidamente registrados junto à Associação de Criadores de Wagyu. Hoje, para a carne receber o selo, né, de carne pura, precisa passar por uma via de campo, onde então é avaliado se esses animais possuem todas as características morfológicas da raça, né? A gente tenta manter o padrão da raça muito à risca e muito fiscalizado. Depois desse animal, então, feita a vistoria a campo, se ele vai ir para o lado reprodutivo, se vai ser um bom reprodutor, ou se vamos destinar esse animal para a produção, vai ser abatido. Então, ali é feita a distinção e que vai se manter para a reprodução. Feito isso, quando esses animais prontos para o abate, lá no abate a gente faz outra vistoria. Para garantir, né? Para garantir que a carne realmente é aquela variada. Esses animais, os puros, têm toda a documentação e os cruzados têm que ter tudo em ordem, né? É como um registro de nascimento, com todos os dados, tudo bonitinho. Então, sim, essa carne ela é vistoriada.
para que sim se consiga entregar um Wagyu legítimo, né? Não vender gato por lebre. Então, tem padrões, tem qualificação, tem padrões de marmoreio, níveis de marmoreio que a gente avalia, cobertura de carcaça. Então, ele tem que estar no padrão exigido. Ele passa como uma carne premium. Sim. E Só que não o Wagyu não, oficial. exatamente. Não vai receber o selo, né, da associação, ou como animal puro, que é o selo dourado, um cruzado, que é o selo. E os cortes premium do Wagyu, do Wagyu puro, no caso, é mais difícil de encontrar aqui no sul do estado, do país, no caso, é mais fácil encontrar mais em São Paulo, pela região. São Paulo, né? Supre praticamente toda a demanda do Brasil. Praticamente toda a produção de Wagyu é direcionada para São Paulo. Absorve isso tranquilamente, né? Gosto. Temos algumas cidades que têm produtos com selo ouro e prata para vender. Alegre, Canela. Mas estamos desenvolvendo aí um projeto para ampliar essas criações e dando suporte para os criadores ou para os futuros criadores da raça. Então, a associação tem esse foco, papel. sabe? Esse papel de fomentando exatamente, a criação. fomentar e trazer mais informação, por desmistificar isso tudo, trazer que não é um bicho de 7 cabeças. E que vale a pena. Vale a pena, economicamente, extremamente. É um animal onde tu cria 4 animais de outra raça, em valor tu tira com um Wagyu. Pensa. Então, assim... Custo-benefício bem... Custo-benefício é muito mais. Até eu acho importante ressaltar que eu tive a oportunidade de visitar a propriedade do seu Ricardo Zanella. E a tua família foi a primeira que trouxe a raça para o Rio Grande do Sul, né? E daí depois que até você comentou na oportunidade que eu te visitei que da tua genética tem praticamente 90% do estado tem a tua genética, né? Como é que foi isso? Bom, falar um pouco da introdução da raça Wagyu no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. Até aproveitando, antes você comentava também da questão da mistura de raças na suinocultura para ter um marmoreio melhor, né? Da raça Wagyu, que é o gado japonês, se tem que tem que manter aquela raça mesmo para ser quanto mais pura melhor, né? Queria que você comentasse isso também depois. Certo. Vamos começar por partes. Então. Em relação à introdução da raça Wagyu no Brasil, ela se deu a volta de pela bem empresa recente. A empresa Yakult. Tá? A empresa Yakult, uma empresa japonesa, eles viram o potencial que o Brasil tinha em produzir uma carne de melhor qualidade. Mas o que aconteceu? O Brasil é um país muito grande. Quando a gente fala em país bastante grande, nós falamos de uma grande diversidade, tanto cultural, diversidade de clima, diversidade de ambiente. E o Brasil é hoje um dos maiores produtores de carne bovina do mundo. E o que acontece? E grande parte da criação de bovinos do Brasil se dá no centro-norte do Brasil. No entanto, nessas regiões são regiões com clima bastante quente, aonde que a raça Nelore foi uma raça que se desenvolveu muito no Brasil. E hoje eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil tem os melhores animais da raça Nelore do mundo. Inclusive os países, como o caso da Índia, que deram origem à raça Nelore, já vieram para o Brasil para tentar resgatar genética desses animais, essas raças índicas. Pegamos o Nelore, o Gir, assim por diante. E o Brasil viu, então, o grupo da Yakult viu o Brasil como um grande potencial para a criação dessa raça. A raça Wagyu é uma raça de origem japonesa, e se nós formos parar para pensar, o Japão é uma ilha onde que tu tem uma pequena área territorial e tu tem grande amplitude de temperatura.
onde que tu tem invernos bastante frios e verões extremamente quentes. Então, nós tínhamos que ter animais que fossem extremamente tolerantes a essa amplitude térmica. E o Wagyu, como que foi criado, foi selecionado no Japão, ele tem essa habilidade de conseguir tolerar essas amplitudes térmicas. Então, a Yakult trouxe para o Brasil esses primeiros exemplares em 1992 e a partir daí começou a se expandir. No ano de 2002, nós iniciamos um projeto e a Universidade de Passo Fundo, da qual eu sou professor, com um laboratório dos Estados Unidos, a Amplicon Express, e a Universidade do Estado de Washington, a WSU, que era no desenvolvimento e teste de uma vacina de imunoesterilização para bovinos. E o objetivo, então, nós conseguimos fazer o teste dessa vacina aqui no Brasil, na região do Mato Grosso. E durante um jantar com esse pesquisador, o Jerry Reeves e o Burt Bogdan, meu irmão, o Heraldo, estava junto, ele que estava coordenando esse projeto na época. O Jerry olhou para ele e disse, mas essa carne é dura, uma carne ruim de comer. Por que vocês não criam o Wagyu? Daí o Heraldo disse, é difícil ter acesso, não tem muita variabilidade. Daí o Jerry, que foi um dos precursores da introdução da raça Wagyu nos Estados Unidos, chegou e disse, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou mandar material genético para vocês testarem aí. Então, mas é aquela história, né? Vai mandar e nunca fica esperando, fica só na esperança. Só promessa, né? A promessa de pescador. Só que, passado alguns meses, o meu irmão recebeu uma ligação dizendo que tinha um tanque de nitrogênio que tinha chegado aqui, estava com toda a documentação em dia, né, para ele fazer a liberação, né, o desembaraço, né, alfandegário para poder a utilização. Então, a partir daí, em 2002, então, nós começamos a iniciar iniciamos a criação do Wagyu. Veio o sêmen de um touro chamado Bar-Ar Michifuku 349. Misericórdia. 349. Batismo. E daí, a partir daí, nós começamos a fazer cruzamentos. Iniciamos cruzando com bovinos da raça Angus, da raça Nelore, da raça Normanda. Cruzamos também com alguma coisa de raça holandesa, raças leiteiras. Porque um dos problemas que a gente vê na raça Wagyu é que as fêmeas não produzem leite. Uma habilidade materna terrível. Então, o nosso objetivo foi tentar fazer uma linhagem, utilizando um cruzamento por absorção, utilizando a base normanda, para tentar implementar essa qualidade do leite. Mas, pós primeira geração, a gente viu que o Wagyu conseguiu terminar com o leite nessas vacas também. Então, nós fizemos essa primeira importação, depois a gente fez mais 2 importações subsequentes. Eu fui para os Estados Unidos no ano de 2006, onde que eu trabalhei com o Jerry, e daí, estando lá, nós fundamos a empresa chamada BR3 Wagyu Connection. BR3 Wagyu Connection, porque ele já tinha a empresa Bar-Ar, a Blue Rock, e a BR2. Então, nós fundamos a BR3, o Wagyu Connection, que era um link para trazer para o Brasil o que se tinha de melhor da genética de Wagyu nos Estados Unidos para cá. Para poder trazer toda a tecnologia, informação e ter essa conversação, né? Exato, para poder ter aqui no Brasil o que se tinha de melhor em quesito de qualidade da carne. Então, a partir daí, nós formamos o nosso plantel baseado unicamente na seleção de animais que conseguissem, então, entregar a melhor qualidade de carne, a melhor experiência para o consumidor.
Então, nós focamos basicamente a nossa seleção utilizando animais da linhagem Tajima, que é uma das linhagens de Wagyu que tem a maior predisposição genética para produzir carne com elevados graus de marmoreio. Eu falo predisposição genética pelo seguinte: claro que nós temos outras raças no Brasil, como que é o caso da Angus, que são bem difundidas, que né? são muito difundidas e que tem uma qualidade de carne muito boa também. No entanto, a raça Wagyu, ela tem essa predisposição genética em ter esses melhores níveis de marmoreio. Com isso, nós conseguimos, então, produzir animais com excelência. Mas, claro que a genética é apenas um pequeno pedaço da fórmula. É só o comecinho, né? É só um pequeno pedaço da fórmula. Ou seja, se nós formos trabalhar com aquela fórmula básica do melhoramento genético animal, onde que o fenótipo é igual à parte genética mais a parte ambiental, e quando nós falamos em qualidade de carne específica para marmoreio, nós temos que é uma característica de média a baixa heredabilidade, ou seja, que a genética influencia sim, mas se tu não der condições para que esse animal consiga expressar essas características, ele não vai ter um bom marmoreio. Da mesma forma como que tu pode pegar um animal, dar todas as condições para ele, ele também não vai expressar, porque está faltando uma pecinha do quebra-cabeça, que é a parte genética, a combinação genética dele para ter a expressão desse marmoreio. Então, a genética é fundamental, mas um dos grandes problemas que a gente tem aqui no Brasil, em outras partes do mundo também, são os aventureiros, que dizem, eu vou começar a criar o Wagyu. E compra uma vaca, paga uma fortuna naquela vaca ou num novilho, acaba não dando as condições necessárias para ele. Investimento. E no final não tem marmoreio e diz, putz, não deu certo. Daí vai vender, vai comercializar e... Na verdade, agora, na associação, como que nós temos uma certificação da carne, como que a Carol falou anteriormente, nós temos uma garantia, né, que tu não vai estar comprando um produto de qualidade inferior, né? Tanto que quando nós temos animais da raça Wagyu que tem baixos níveis de marmoreio, essa carne a gente não comercializa como sendo de carne Wagyu por causa que algum problema teve durante a criação, que fez com que o animal não apresentasse. Mas sempre tem alguém que quer se enganar, né? Eu não vou pagar tão caro num pedaço de carne, vai lá e compra fora do selo, por exemplo. Só que o que acontece? Claro que, às vezes, nós temos animais que não vão ter elevados níveis de marmoreio. É verdade, sim. Mas o percentual desses animais dentro da raça Wagyu é muito menor quando nós compararmos com animais de outras raças. Então, a gente consegue ter uma padronização bastante grande. Então, com isso, hoje em dia, eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil tem o potencial para produzir a melhor carne de Wagyu do mundo. Eu não tenho dúvida nenhuma. Porque nós temos aqui a capacidade técnica, capacitação técnica. Nós temos profissionais extremamente capacitados. Nós somos jovens ainda no conhecimento da raça, mas nós já aprendemos muito com ela, temos muito ainda a aprender sobre as necessidades nutricionais. Temos vários trabalhos que estão sendo realizados, principalmente na parte da programação fetal, que está diretamente associado com maior ou menor deposição dos adipócitos durante o desenvolvimento fetal, e isso está diretamente relacionado com o desempenho com que o animal vai ter posteriormente.
O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma extensão de área gigantesca para a produção pecuária. Nós temos alimentos, milho, soja, podem ser produzidos a baixo custo. Hoje em dia ainda estão elevados, mas eu espero que nos próximos anos esse desbalanço dê uma equilibrada. Temos forragens excepcionais, temos como a Carol também falou, da questão das cervejarias. Uma das alternativas utilizadas para a alimentação do Wagyu está no resíduo das cervejarias. Então, e temos toda essa também potencialidade. Poderia ser destinado fora e pode ser utilizado para ganhar bastante lucro. Né? Exato. E nós temos, então, a gente tem um potencial gigantesco. No ano passado, nós iniciamos na associação do Wagyus um programa de melhoramento genético com o uso da genômica, em parceria com uma empresa chamada de AgroPartners, que foi idealizada pelo professor José Fernando Garcia, um grande amigo, colega nosso, justamente para alavancar esse progresso genético. Porque o que a gente estava fazendo até então? Seleção tradicional. O que é a seleção tradicional? Vê o fenótipo do animal, seleciona o melhor. Só que o que acontece? Para características de alterabilidade, olhar o fenótipo e selecionar eles funciona muito bem, porque a acurácia de seleção está diretamente relacionada com a heredabilidade. Ou seja, se tu tem um fenótipo de alta heredabilidade, selecionar o animal que tem aquele fenótipo, tu vai estar selecionando os genes que vão estar associados com ele, porque a acurácia da seleção é igual à raiz quadrada da própria heredabilidade. Só que, como que eu falei anteriormente, o marmoreio da carne, que é a característica mais buscada da raça Wagyu, é uma característica de média a baixa heredabilidade. Então, nós precisamos outras ferramentas para implementar esse nosso progresso genético e a precisão da seleção desses animais. E o uso da genômica, então, veio para acelerar esse processo, para dar uma certeza maior de quais serão os animais que deverão ser utilizados para a reprodução. Dessa forma, nós vamos ter uma maior precisão e, consequentemente, vamos acelerar muito mais esse processo, por dois fatores. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um rígido controle do programa de produção animal. 100% dos animais puros produzidos aqui no Brasil, eles possuem um teste genético de parentesco. A gente sabe exatamente quem que é o pai e quem que é a mãe. De onde que veio, como que chegou. De quem que é o pai e quem que é a mãe. Que um dos grandes problemas que nós temos em outras raças que não fazem isso é achar que o indivíduo é filho de um pai ou de uma mãe, e na verdade não é. A gente sempre tem aquele erro de quem inseminou, erro de anotação, e tem sempre aquele touro do vizinho que pode pular cerca. Touro duvidoso. Exato. Então, 100% dos nossos animais puros da raça Wagyu que estão registrados na associação, eles possuem um teste de parentesco, utilizando uma tecnologia que já é um pouco velha, que já está vai ser, esperamos que esse ano seja substituída, que é a utilização de microsatélites. Nós usamos 13 microsatélites, que são fragmentos, né, que a gente amplifica para verificar se o indivíduo tem os marcadores do pai e da mãe. É um teste de exclusão, como acontece o teste de paternidade em humanos. É exatamente a mesma forma. Mesmo sistema, né? Mesma metodologia. Só que o que acontece? Como nós temos certeza de quem são os pais daquele indivíduo, e como todo o abate dos animais é acompanhado por um técnico de produção, que faz a certificação do animal, que faz a classificação dos graus de marmoreio, nós temos um fenótipo que é extremamente confiável. É extremamente confiável. Então, agora, o que a gente tem? Nós temos um fenótipo que é muito confiável, que foi
avaliado por um técnico da associação que teve todo um treinamento, e todos os técnicos da associação tiveram esse mesmo treinamento para não ter um viés, certo? A Carol depois, se tiver um tempo, ela pode falar como que é feita esta avaliação do marmoreio. E nós temos o genoma do animal. Então, o que é que a gente está fazendo agora? Nós estamos cruzando os dados dessas características com a parte genômica deles. Com isso, nós vamos ter uma precisão muito boa para saber qual que é a combinação dos genes que o indivíduo precisa ter para ter aquela carne com elevado grau de marmoreio. Com isso, nós vamos dar um salto na qualidade e na produção desses nossos animais. Daí nós vamos conseguir utilizar as biotecnologias reprodutivas de uma forma eficiente e inteligente. Porque como que é feito hoje? Hoje em dia, quem que seleciona as fêmeas que vão para a reprodução, que vão para um protocolo de superovulação, fertilização in vitro para fazer a procriação? Ou é um técnico que vai lá, ou é o próprio dono que diz, eu quero que tu reproduza aquela vaca porque eu gosto dela, ela é bonita. Mas por que tu gosta dela? Porque ela é filha de tal e tal. Tudo bem, mas ela é filha de tal e tal, mas será que ela tem essas características? A combinação genética que vai garantir aquela qualidade que tu quer? E com essas ferramentas, nós vamos, além de identificar os melhores animais, nós vamos conseguir predizer os melhores acasalamentos. Consequentemente, nós vamos ter o mapa desses indivíduos totalmente... isso daqui a alguns anos. Sim. Porque ainda a gente precisa ter muitos animais futuro, genotipados. Né? Mas nós teremos uma precisão muito grande. A gente vai olhar o genoma do animal e a gente vai dizer, olha, esse animal vai ter uma predisposição genética legal para ter marmoreio. Esse animal não vai ter tanto. Então, não vamos investir, porque é um investimento bastante... um custo. Porque quando a gente trabalha em produção animal, a gente sempre trabalha com investimento. Né? Exato. Não vale a pena nós investirmos num animal que a gente sabe que aquele animal não vai ter uma predisposição genética para ter aquela carne de qualidade. Consequentemente, vale a pena nós descartarmos aquele animal e ter uma precisão melhor dessa seleção. Daí vem uma outra questão. Talvez o nosso animal que vai ter o melhor marmoreio seja o animal mais... Nem sempre é o mais gordinho. E que se tu tivesse feito uma seleção visual, seria aquele animal que tu iria descartar primeiramente. Daí nós vamos ter que ter um balanço, né? Para ver qual que vai ser o nosso ponto de corte. Porque o animal tem que ser funcional e que tem que ter uma boa produtividade também. Porque não adianta ter um rostinho bonito. Isso que eu ia dizer. A era de visualizar foi o começo da seleção natural, né? Hoje em dia é tudo seleção genética. Até falando nisso, eu queria que tu desmistificasse uma coisa. Por exemplo, os bons apreciadores de carne falam, não, o Wagyu é só o Wagyu que vem lá do Japão, que nem o champanhe vem lá da cidade de Champagne de Paris. Então eu queria que você falasse sobre isso, sim. Tá. Tem diferença real, assim, entre a carne lá do Japão, da região que é produzido... aqui da produção brasileira? Então vamos lá. Wagyu, no produto final, no caso? Wagyu é o nome que se dá bovino japonês. Wagyu. Bovino, japonês. O que acontece? Acá, os bovinos das raças Wagyu no Japão produzem a carne chamada de Kobe beef. Kobe beef. Pode passar de R$2.000 o quilo. Isso, até mais caro. Só que esse Kobe beef, ele é uma marca dos animais produzidos na região de Kobe, no Japão. Que nem o champanhe na França. Então, claro que existe uma diferença bastante grande na carne do Japão para aqui do Brasil. A diferença que eu digo no modo de produção. Tá? Porque o jeito no Japão, que eles fazem, né? Eles têm diferentes recursos naturais para fazer a criação dos animais deles. Grande parte dos animais no Japão, se não a totalidade dos animais da raça Wagyu, eles são criados confinados desde o nascimento.
eles não têm grandes... Tem para onde ir. Então, por isso que com o que eles lucram com um animal, seria como que eles estivessem criando no mínimo 10 animais tradicionais. Nossa. Eles conseguem agregar valor ao produto deles. Então, eles têm animais com elevados níveis de marmoreio. Já aqui no Brasil, nós temos uma grande variabilidade, como que a gente tem diferentes modos de criação. O clima é diferente. O clima é diferente. Tudo isso interfere em como que a raça vai apresentar esse marmoreio. Então, a gente pode ter animais da raça Wagyu, com um elevado grau de marmoreio, como a gente pode ter animais da raça Wagyu com pouco marmoreio. Pode ter, porque está diretamente associado tanto com a genética, a nutrição, a interação a essas duas características. Mas se nós formos avaliar a composição dos ácidos graxos desta carne, também vamos ter diferença. E o que acontece? Toda a nutrição com que o animal é submetido, toda essa nutrição dele, a alimentação dele, vai ser convertido diretamente na gordura do animal. Possivelmente vocês já foram no mercado comprar carne e vocês viram gorduras extremamente branquinhas e carnes com uma gordura mais amarelada. Isso é um efeito direto da alimentação que o animal está recebendo. Olha só. Maior quantidade de beta-caroteno na alimentação desse animal faz com que o animal tenha uma gordura mais amarelada, ou seja, quanto maior o fornecimento de milho e de pastagem no animal, nós teremos uma carne. E qual deles que é melhor escolher? Então, existe uma grande diferença. Para o consumidor. Palatabilidade. É questão de palatabilidade. Inclusive, essa é uma das partes do projeto de doutorado da Carol. Se tu foi acostumado a vida inteira criado a pasto, aquela gordura amarela, quando tu vai comer uma carne com uma gordura mais branquinha, tu não vai gostar tanto. Muito. Da mesma forma como que se tu foi acostumado a vida inteira a comer carne de animais confinados com aquela gordurinha branquinha e for comer uma carne com uma gordura mais amarelada, tu também vai sentir uma pequena Perfeito. Até falando dessa questão do sabor, né? A gente sabe que, teoricamente, né, o sabor do Wagyu é como se fosse uma manteiga que derrete na boca. Mas na hora de eu for lá comprar, como é que eu encontro, Carol? Como é que eu sei o que é a carne Wagyu de qualidade? Como é que eu olho nos selos que você comentou antes? Como é que eu consigo ver isso visualmente para mim comprar um produto de selo, né, no caso, de qualidade? É que vai depender muito de quem vai produzir a carne também, porque hoje tem marcas comerciais que usam graus diferentes na própria embalagem. Legal. Da qualidade, da parte mais genética do animal que está sendo abatido. Mas, para te identificar essa carne no mercado como Wagyu, ela tem que possuir ou selo dourado, que é um ou selo prata. A princípio, tendo selo, vai ter o símbolo da associação. Então, e as cores dourada ou prateada, já é uma carne Wagyu. Dificilmente tu vai encontrar em açougues tradicionais. Mas em grandes empresas, né? Grandes comércios. Mas é um comércio diferenciado, é um comércio considerado gourmet, né? Então, ele tem um valor agregado maior. Quem trabalha, desde a embalagem, ela é diferenciada. Tem uns padrões diferentes da carne, por exemplo, novilho, Angus, é um pouco diferente. Entra num outro padrão. Comércio. Mas outras distinções, além do vai depender de quem vai invasar, de qual empresa vai invasar essa carne. Aí tem outras características comerciais que eles colocam. E aqui no Rio Grande do Sul, sabe onde mais a gente encontra? Porque a associação ela é brasileira, né? Sim. A nível nacional. Tem muitos produtores no Brasil? Ou são em torno de 70
E aqui no Rio Grande do Sul? 8 produtores. Nossa! Então qual que é o maior estado produtor, assim? São Paulo mesmo. E ainda assim a gente exporta daqui para lá. Encaminha. Então, quer dizer que a nossa qualidade produzida aqui vale a pena. É que tem alguns pontos muito importantes. São Paulo possui a maior população, a maior comunidade Isso em São Paulo. Mundial. Então o que acontece? Desta forma, tem um mercado. Outra coisa, no Brasil, aí nós também que é os temos, maiores consumidores também. Nós também temos. Qual que é as vantagens e as desvantagens que nós temos? O Rio Grande do Sul, brinco que faz isso. Porque o clima que nós temos aqui é completamente diferente. Climas acima do Paraná. Clima, temperatura, terra. E isso é uma vantagem. Porque grande parte dos bovinos que nós temos são raças de origem taurina. Lembra que eu falei anteriormente do Nelore? Raça espetacular, resistente, tolerante ao calor. Aqui no sul nós temos raças taurinas. E raças taurinas têm uma qualidade de carne excepcional. Então nós somos muito mimados. E a qualidade, não é à toa que o gaúcho gosta tanto do churrasco. Porque a qualidade da carne dos nossos é muito boa. Quando a Carol falou que parte dos animais que vão para São Paulo vem daqui, é que o cruzamento do Wagyu com essas raças taurinas, eles conseguem, dentre os cruzamentos que se tem, maximizar a qualidade da carne. Que bacana. Então, e um dos poucos estados no Brasil que tem animais de raças taurinas é o Rio Grande do Sul. É por isso que você comentou antes que é um mercado que pode crescer muito mais ainda. Exato, aqui no podemos estado. expandir muito mais. A qualidade, e daí, sendo essa vantagem, também é uma desvantagem. Porque o povo gaúcho já está acostumado com uma carne de boa qualidade. Daí tu diz, olha, eu tenho uma picanha aqui que tu vai pagar R$100 o quilo, que é de uma raça Angus. Mas eu tenho uma da raça Wagyu que tu vai pagar R$500 o quilo. Ele vai dizer, mas por que eu vou pagar R$500 o quilo se R$100 já está me entregando uma qualidade? É uma questão cultural também. E outra coisa, como que tu compra carne quando tu vai no mercado? Geralmente a gente pede pelo corte e o açougueiro que te dá. E o açougueiro te dá. E o açougueiro pega aquela carne, mas diz, tá bom isso aí? E bate, mostra, e vira a carne para ti. Basicamente. Certo? Mais ou menos isso. A carne de Wagyu, tu não pode fazer isso. Porque ela tem uma carne com mais ácidos graxos monoinsaturados. Ela vai se desmanchar? Ela não é que se vai se desmanchar, mas ela vai oxidar. Por isso que a carne de Wagyu, geralmente, ela é comercializada congelada já. E o gaúcho não gosta de comprar uma gosta carne de carne congelada. fresca. Ele gosta da carne fresca. Bater na carne. Ele gosta da carne fresca. Então, aí nós temos uma outra dificuldade aqui. É mais cultural. Eu não gosto de carne congelada. Eu já tive esse preconceito com carne congelada. No passado, porque realmente quando tu congela uma carne, ela perde o calor, perde o sabor, tu perde algumas características dela. Daí foram desenvolvidas técnicas e metodologias para tu fazer o descongelamento dessa carne sem perder essas características. Então existem técnicas que tu utiliza para fazer o descongelamento de uma carne sem perder o sabor e as características. Perfeito. Até a associação aqui mandou um WhatsApp para nós falando sobre para sugestão de consumo, né? Ela falou, sugestão para consumo da carne certificada do Wagyu é só acessar o Instagram da ABCBRW, @associação Wagyu, e carne Wagyu também certificada, que é o @carne Wagyu certificada. Lembrando que o Wagyu se escreve WAGYU. Então, é bem fácil acessar. Então, o Instagram, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, manda pro WhatsApp da rádio que a gente manda para vocês os arrobas, que é o 54981436501. Então, são facilidades. Hoje em dia, a tecnologia também tem isso, né? Tu consegue acessar um Instagram e tu saber onde tu encontrar uma carne certificada. Que é outro ponto também, né? E se vocês tiverem interesse em hoje
carne de Wagyu aqui em Passo Fundo, Opa, quero vocês saber. podem ir para o Quintino. Ah, o Quintino tem carne de Wagyu, cortes de Olha Wagyu. só. E eles fazem para vocês na hora. Tu escolhe o corte lá, ele leva para a churrasqueira, assa para ti, dá Bate aquela na batidinha, e vocês conseguem experienciar essa carne. Olha Wagyu. só. Eu não sabia que o Quintino tinha essa Quintino carne. tem carne de Wagyu. Que legal. E deixa eu te perguntar também, essa carne que eles vendem, ela é daqui do Rio Grande do Sul também? Só Oi? pra saber, essa do Quintino ou ela vem de São Paulo? Então, vem de São Paulo e eu acho que vem do Uruguai também, que está aqui no Quintino. E a Celeste, da associação, acabou de me escrever. Hoje nós temos 70 associados no Rio Grande do Sul, no Brasil, e no Rio Grande do Sul tem 6 criadores. O que achou? E a maior parte com a tua genética. Parte deles tem animais. Graças ao Jerry, vamos ter que... Graças ao Já Jerry. pagaram alguns churrascos pra ele, então, pra agradecer? Vários churrascos. Não, bom saber, bom saber. Tem mais alguma curiosidade dessas criações que a gente comentou, tanto das raças crioulas lá, do suíno que a gente comentou, da alta tecnologia, até do Wagyu, que vocês acham legal a gente finalizar a entrevista? Então, são nichos de mercado, tá? E uma coisa que o meu pai sempre falava, e eu falo para os meus filhos, falo para os meus alunos também, os meus orientados, e quando tu faz uma coisa que tu gosta, tu tem que fazer com amor e com dedicação. Um dia o retorno vai vir. Às vezes leva muito tempo, pode levar muitos anos, mas um dia esse retorno vai vir. E quando a gente fala com essas carnes, com essas raças, que temos um pequeno número amostral, pequenos criatórios, nós temos que trabalhar com nichos de mercado. É que nem aquela história de quando o filho se formou, o pai deu para o filho um carro velho. E disse para o filho, vai vender o carro. E foi numa loja de penhores e ofereceram um valor muito baixo para aquele carro. Daí foi numa mecânica, o cara ofereceu um valor mais baixo ainda. Mas daí foi num desfile de carros antigos, todo mundo ficou impressionado e ofereceu uma fortuna por aquele carro. Tem que ir em quem conhece. Tem que ir em quem conhece, quem realmente aprecia aquele produto. Então, esses nichos de mercado, eles têm uma potencialidade muito grande para justamente para conseguir entregar para o consumidor, para quem está consumindo aquele produto, uma experiência única. E no Brasil nós temos isso, nós temos várias ações que estão sendo feitas, tanto por iniciativas privadas, quanto também por associações, justamente para implementar essas criações. Nós temos, só para voltar na questão dos suínos, a Universidade Federal do Paraná, em nome do professor Márcio Bruck, nós fundamos, há uns 3 anos atrás, a Associação Paranaense dos Criadores. Justamente para conseguirmos, então, ter esse produto. Hoje, se vocês forem para Curitiba, vocês conseguem experimentar essa carne. Estive semana passada em São Paulo e na quarta-feira de noite eu fui jantar no restaurante Rubaiar, Figueira Rubaiar, e nós comemos no Figueira Rubaiar o entrecô de Wagyu e também comemos carne de suíno moura. Uma experiência única. E os colegas meus norte-americanos que estavam junto comigo, eles apreciaram demais aquela carne, e é uma carne diferenciada, principalmente de suínos, que é uma raça, a raça moura, raça de suíno localmente adaptada. Uma raça que veio com os espanhóis para cá e se adaptou às condições climáticas do Brasil. Então, invistam nessas raças que vão dar um diferencial que vai ser um nicho de mercado.
É um Certo. retorno, né? A gente vê aí que a seleção genética ela vai desde a raça antiga Moura, lá localmente adaptada, até um Wagyu, que é uma raça amplamente com genética, que nem você estava comentando, e que foi se aprimorando, misturando com os taurinos aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente vê que a gente tem tanto o melhor do básico, digamos assim, que seria o localmente adaptado, quanto o melhor do melhor lá em cima. Então, são várias coisas que são boas de se investir e vai render lá para o agricultor, para o pecuarista, vai render financeiramente. Invistam nos seus sonhos. Exato. O sonho da carne Wagyu você já me realizou, então. Já tive a oportunidade de provar. Vamos ver se o Quintino vai chegar ali, da perto do churrasco que você fez para nós. Vamos ver. Vamos vai. Vamos provar. Eu tive, no ano passado, eu tive lá. Capricham? Eles capricham. Ah, então tá bom. Aproveitando, se o pessoal tiver mais interesse em conhecer a tua propriedade, tem uma matéria do Vale Agrícola que fala da produção do Wagyu. Só acessar lá no YouTube, Vale Agrícola, a criação do Wagyu, que você encontra a matéria lá em Tio Hugo, né? Que a gente visitou... Pai e Filho, depois de Tio... Desculpa. Pai e Filho, que a gente visitou aqui no Rio Grande do Sul lá no ano passado. Então, tem bastante coisa boa para assistir e ver. Agradeço muito a presença de vocês. E recomendo, né? Pelo menos uma vez na vida, provar tanto a carne moura, quanto a carne do Wagyu, que vale a pena. Muito bom. Os embutidos da carne de suíno moura são muito superiores. Então é muito bom. Vale a pena. Obrigada, viu? É isso, obrigado. Agradeço também, então, à Uninter, né, que é a nossa principal patrocinadora. Uninter Centro Universitário Paulo de Passo Fundo. Faça sua graduação ou pós-graduação. Ligue no 54-3632-5431 ou no WhatsApp, no 54-98108-8607. Então, nós recebemos aqui o Ricardo Zanella, ele que é pesquisador, ele que tem a criação de gado Wagyu, né? É pecuarista, diretor da associação também, consultor técnico. Então, a Caroline Galas também, que é médica veterinária, mestre em bioexperimentação, está fazendo doutorado e faz a inspeção da carne do Wagyu aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela presença de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.